Muito bom, senhores. A gente está no Daf Zayin Amud Aleph, na última linha lá embaixo. A gente acaba a nossa terceira semana de estudo aqui de Masechet Beitzah. Vamos que vamos. A gente está na última linha, está escrito Ve'ad Kama. Foi dito aqui, é, logo em cima na Gemara, que a gente viu duas situações, duas opiniões, na verdade, de Rav Mari ben Rav Kahana e de Rav. O que acontece se alguém verificou o galinheiro antes de começar o Yom Tov, não encontrou lá ovos e encontrou no dia seguinte? Uma opinião diz que, olha, certeza o ovo está liberado, porque certeza ele nasceu Erev Yom, talvez você não procurou direito e tal, ou talvez a galinha começou a botar o ovo e voltou, mas com certeza está liberado, porque a galinha bota ovo só de dia. Então, se você procurou no Yom Tov antes do amanhecer, com certeza do dia seguinte, a opinião de Rav que dia que não, pode ser que nasceu à noite. A Gemara diferenciou entre ovo galado e não galado. Se tem um galo na região, a galinha só bota o ovo de dia, porque de dia que as galinhas têm relações, então ela bota o ovo de dia. Agora, se não é ovo galado, se é ovo produzido pela própria galinha só dela mesma, não é produto de alguma relação, então pode ser que nasceu à noite, por isso o ovo vai estar proibido. A Gemara pergunta, olha, a Gemara falou que se tem um galo na região, a galinha não bota ovo sozinha. Vead kama, que distância da galinha tem que ter um ovo para entrar na situação? Amarav gam da mishmei derav, koleicha deixama kalei beemama. Se dá para ouvir o som do galo de dia, a galinha não bota ovo sozinha. Ou seja, se o galo está numa distância em que dá para ouvir ele durante o dia, ela não bota ovo sozinha. De dia a gente ouve pior do que de noite, então é uma distância menor. Avad Ravmari Uvda ad shitin bate. Certa vez Ravmari ele permitiu, liberou o ovo nessa situação até uma distância de 60 casas. É isso que ele definiu como a distância que tem, a distância que dá para ouvir o galo então. Veika Nahara Loavra. Porém, se tiver um rio separando entre o galinheiro e onde se encontra o galo, ele não atravessa. Quer dizer, esse caso que a galinha não bota ovo sozinha, certeza o ovo galado quando tem um galo por perto, é só se não tem um rio separando os dois. Se tem um rio, ele não atravessa. Veika Mivra Avra, se tiver uma ponte em cima do rio, o galo sim passa para chegar até a galinha. Veika Mitra Loavra. Mas se tiver aqueles fios, aquelas cordas para atravessar, e não uma ponte mesmo, ele não atravessa. Abra Mitra. Certa vez conta Gmará que vira um galo passando, atravessando o rio em cima da corda, mesmo que não tinha uma ponte lá mesmo, às vezes até mesmo pela corda ele atravessou, mas de forma geral, não. Pergunta agora, Bemai o quinta, bedesafna meara. A gente explicou, foi dito, Rabi Yosef e Rabi Shaul falando de Rabi o seguinte, olha, se eu verifiquei o galinheiro Erev Yom Tov, não encontrei lá ovo. Fui no dia seguinte, antes do amanhecer, encontrei ovo, esse ovo está proibido, de acordo com o Rav. Por quê? Porque está se tratando de Bedesaf na Meara. Está se tratando que a galinha botou ovo sozinha, não tem galo por aqui, o ovo não é galado, então a galinha botou o ovo sozinha, por isso, pode ser que ela botou esse ovo mesmo durante a noite, então pode ser que esse ovo foi botado na noite de ontem, ele está proibido. Pergunta Gmará, Maiari Badak, Lobadak Nami, fala Gmará, por que você falou que está tratando que o cara verificou o galinheiro antes de ontem? A priori, não faz diferença se ele verificou ou não verificou. Cheguei no galinheiro, no Yom Tov, antes do amanhecer, encontrei lá um ovo. Esse ovo está proibido, porque deve ter nascido na noite de Yom Tov. Por que precisa ser que o cara verificou o galinheiro? Será que se ele não verificou, está liberado? Fala, mano, aqui, lobadá, queimamento molável. Fala, mano, olha, nossa proibição, essa proibição do ovo é uma proibição de Rabanan. Certo? Isso que o ovo é proibido, Rabanan proibirão esse ovo. Então, se o cara não verificou, se ele não sabe se o ovo nasceu Erev Yom Tov ou no Yom Tov, a gente tem nas nossas mãos um safek, uma dúvida. E a regra diz que sfek de Rabanan lecula, na dúvida, quando eu não sei se é permitido ou se é proibido, já que é um safek miderabanan, uma dúvida com relação a algo derabanan, eu vou ler aquela, eu vou liberar. Então, só está proibido o ovo, se eu verifiquei o galinheiro era Erev, também não achei. E aí eu tenho mais lado para colocar no fato de que nasceu no próprio Yom Tov à noite. Por isso, se ele não verificou, o ovo está ali liberado. E a pergunta Gmaras que badak na mema yatsaru bave chazrai que Rabi Yochanan fala mas espera aí, mesmo que eu verifiquei a priori, se eu verifiquei o galinheiro
e eu não encontrei o ovo. No dia seguinte, antes do amanhecer, eu encontrei o ovo. A priori, eu tenho aqui algumas dúvidas. Pode ser que nasceu no Yom Tov, realmente, o ovo é proibido. Mas pode ser que eu não verifiquei direito, e o ovo estava lá desde Erev Yom Tov. E pode ser também que a galinha começou a botar o ovo, saiu e voltou. E por isso eu não achei. Mas é um ovo já pré-posto, pré-botado de Erev Yom Tov. Está liberado, como o Rabi Yochanan falou, que às vezes isso acontece. Então, por que eu não posso supor que foi isso que aconteceu, e liberar o ovo? Responde a Gemara, de Rabi Yochanan Shriach. Fala a Gemara que essa história de Rabi Yochanan, que a galinha começa a botar o ovo, e depois ele volta, e depois sai de novo, essa história é incomum. Geralmente isso não acontece dessa forma, por isso, se eu tenho um ovo que eu encontrei, ele é no Yom Tov, antes do amanhecer, e eu não sei se ele foi do dia anterior, ou de hoje, e ontem eu verifiquei, é muito mais provável que ele tenha nascido na noite de Yom Tov do que a galinha tenha começado a botar o ovo e ele voltou. Isso é meio mais incomum, então provavelmente esse ovo nasceu na noite do Yom Tov e está proibido. Já que a gente trouxe lá em cima uma fala em nome de Rabi Yossi ben Shaul, a Gemara traz mais uma aqui, vai Rabi Yossi ben Shaul, Amarav, Aitu Mashchika Sakanta Legiluya. Falou Rabi Yossi ben Shaul em nome de Rav, se eu tenho um alho que foi descascado, moído, descascado, moído, não tem a ver com Yom Tov ou não, ele foi descascado, se ele passar a noite inteira descoberto, ele é sacante, ele é perigoso, não se pode comer desse alho, certo? Igual água que ficou descoberta, alho que ficou descoberto, tem cebola que ficou descoberto, se ele ficou, com relação ao alho e a cebola pelo menos, só é proibido se ele passou a noite aberto, mesmo na geladeira, quer dizer, ele passou a noite descascado, se não sobrou nada da casca. Se sobrou um pouquinho da casca, não tem problema. Se a pessoa joga um pouco de sal, também não tem problema. Está tratando aqui de um alho ou cebola que foram completamente descascados. Beit Shammai Amrim Seor Bekazait Vechulei. Foi dito na Mishnah outra discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel com relação a Kazait em Pesach. De acordo com Beit Shammai, Seor, que é fermento, ele é proibido com Kazait, mas Hametz só é proibido quando tem Kakotevet. Seor é proibido quando tem o tamanho de uma azeitona, e Hametz só é proibido quando tem o tamanho de uma tâmara, que é mais do que uma azeitona, e Beit Hillel Machmirim, Beit Hillel Rigoram, e falam, não, os dois são proibidos com o tamanho de uma azeitona. Mai tamanho de Beit Shammai. Qual o motivo de Beit Shammai? Porque Beit Shammai separou entre fermento e Hametz, pão. Em que? Em Lichtov Rachman Hametz, Ulabai Seor. Por quê? Porque Beit Shammai pensaram no seguinte, no Passuk, na proibição do Passuk de comer Hametz, de comer fermento, aparece tanto Hametz quanto fermento, tanto pão quanto fermento. Então Beit Shammai, quando estava estudando o Sukim, pensaram no seguinte, olha, por que a Torá não escreveu só Hametz? Escreve só Hametz, escreve pão, eu vou saber que Seor, que fermento está proibido, vê na mina, e eu vou pensar, fala Beit Shammai, olha, por que a Torá falou também Hametz e também Seor, também Hametz e também fermento? Fala Hametz, me diz que Hametz com um kazait é proibido, e eu sozinho ia entender que se o Hametz, que fermentou levemente, é proibido com um kazait, o próprio fermento que ele pode fermentar também, quer dizer, ele é mais fermento do que o hametz fermentado, eu sei que ele vai ser proibido com um kazait também. Então a Torá não precisava ter escrito os dois. Seor de Katav Rachman Alam, ali, porque a Torá Bechozot veio e escreveu a palavra Seor, proibiu o Seor também. Lomar Lecha, Shirou Shel Zeh, Lo que Shirou Shel Zeh. Entendem em Beit Shammai que a meta da Torá é dizer que hametz e Seor, hametz e fermento tem duas medidas diferentes. A Torá poderia ter escrito só Hametz, eu entenderia sozinho que Seor também está proibido, porque ele é mais grave do que o Hametz, ele é mais fermento do que o Hametz, ele é fermento em si, por si só. Então, por que a Torá escreveu os dois? Para ensinar que tem valor, tem quantidades diferentes na proibição. Então, o Seor, que ele é mais grave, eu proíbo já com Kazait, e o Hametz, que é mais leve, eu proíbo ele com um pouquinho a mais que a Kotevet. O Beit Hillel falam que não. Beit Hillel falam que os dois são com Kazait, eles entendem que a Torá tem que escrever tanto o Kazait quanto o Seor. A Torá precisa escrever os dois. Por quê? De que a Torá Seor, se a Torá tivesse escrito somente Seor, somente fermento, eu não aprenderia Hametz dele. Por quê? Avamina, eu pensaria, Mishum de Chimutzo Kashe, Aval Hametz de Chimutzo Kashe, Eimaló, Tzricha. Se tivesse escrito só Seor, eu diria, olha, Seor a Torá proibiu em Pesach, fermento, porque é fermento mesmo, ele fermenta outras coisas, ele é mais forte. Então ele é proibido, mas Hametz talvez é liberado em Pesach, então a Torá teve que escrever também Hametz.
Vem cá, Hametz. Agora, por outro lado, se a Torá tivesse escrito somente Hametz, Mishum de Raui Leachilá, Aval Seor Shen Raui Leachilá Eimalo, eu pensaria que o Hametz, que ele é Raui Leachilá, ele é comestível, ele é proibido. A Torá proibiu o Hametz porque o Hametz é proibido, é comestível. Mas Seor, fermento que não é comestível, talvez Bichá não é proibido, Tzricha. Então a Torá teve que escrever os dois. Ou seja, falam Beit Hillel, a Torá escreveu os dois não para me ensinar que o valor deles é diferente. A proibição dos dois é com casai. Isso que a Torá escreveu os dois é porque eu não aprenderia um do outro. Se tivesse escrito só Seor, eu diria, olha, Seor é mais grave, porque ele é fermento mesmo. Hametz está liberado. E se tivesse escrito só Hametz, eu diria, Hametz é proibido, porque é comestível, mas Seor não. Então a Torá teve que escrever os dois. Por isso foi necessário, não para ensinar que eles têm alguma diferença. O Beit Shammai, do Rabi Zeira, pergunta a mas será que Beit Shammai não concordam com isso e com o que Rabi Zeira falou? De Amar Rabi Zeira falou o seguinte, Patacha ketuv beseor vesem bechametz. No passuco está escrito o seguinte, Seor loi matze bebatechem, não pode ter Seor em casa, e no fim do passuco está escrito que kol ochel machmetzet. O passuco muda de Seor para Hametz. No próprio passuco, ele começa falando de Seor, e no meio do passuco ele muda para Hametz como se fosse um assunto só. Fala, Rabizeira, por que a Torá mudou a palavra, mas manteve o assunto? Lomar lecha, para te ensinar, Zé o Senhor, Zé o Hametz, Zé o Senhor, Zé o Hametz, para te ensinar que é a mesma coisa, que tanto o Senhor quanto o Hametz é exatamente a mesma lei. Os dois são proibidos da mesma forma, na mesma quantidade, no mesmo valor. Será que Beit Shammai não concordam com isso? O próprio Passuk mudou de Seor para Hametz no meio do Passuk, sem falar nada, aparentemente dá para a gente entender que os dois são a mesma coisa. Fala Gemara, olha, com relação a comer, com relação à proibição de comer Hametz em Pesach, todo mundo concorda, você tem toda a razão. Todo mundo concorda que é proibido na medida de um casai. Que pliga Lenyan Biur, a discussão é com queimar. O que eu sou obrigado a queimar? Nós temos duas mitzvot com Hametz. Tem uma proibição de comer Hametz e temos a proibição de ter Hametz em casa. Então, com relação à proibição de comer Hametz, que a Torá muda de Seor para Hametz no meio do Passuk, Beit Shammai também concordam que o valor é o mesmo. Tanto o Hametz quanto o Seor é proibido comer no valor de um casai, em torno de 27 gramas, tamanho de uma azeitona. Mas com relação à mitzvah de queimar o Hametz, aqui Beit Shammai diferenciaram. Beit Shammai sabe lá, o finan biur me'achilá, o Beit Hillel sabe, o finan biur me'achilá. Beit Shammai fala, olha, biur e achilá são duas coisas diferentes. A proibição de ter Hametz em casa, que eu sou obrigado a queimar, e a proibição de comer são duas proibições diferentes. Então, com relação a comer, eu concordo que os dois é casait, porque o Passuk conecta os dois, mas com relação à obrigação de queimar, eu acho que é diferente. E Beit Hillel fala, não, eu aprendo de um para o outro. Itmar Nami foi dito também, a gente encontra no mesmo lugar, Amar Rabbi Yossi bar Hanina, Machloket leinan biur, aval leinan achilá, divrei akol ze veze bekazait. Assim fala Rabbi Yossi bar Hanina, que a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel é com relação a queimar, mas com relação a comer, todo mundo concorda que é tudo casait. Tanamiach tem uma braita também que apoia essa ideia, essa explicação que a gente deu. Está escrito no pasuk, lo irei lecha chametz, velo irei lecha seor, zeu machloket sheben Beit Shammai u Beit Hillel. Shebeit Shammai orim ser bekazai, o Beit Hillel orim ser bekazai. No pasuk que está proibido de ter em casa Hametz e Seor, o pasuk que me proíbe ter em casa e me obriga a queimar, aqui discutiram Beit Shammai e Beit Hillel se a medida é kazait ou se a medida é kakotevet. De acordo com Beit Shammai, Seor é kazait e Hametz é kakotevet, de acordo com Beit Hillel, os dois são kazait. Mas com relação a comer, todo mundo concorda que tanto o Seor quanto o Hametz, os dois são proibidos na medida de um kazait. Ponto. Vamos para a próxima parte da Mishnah. Na Mishnah foi dito o seguinte, Ashochet Hayav of Beyom Tov, certo? Foi dito sobre alguém que faz Shritá em Hayav of Beyom Tov, tem mitzvah de cobrir o sangue depois de fazer a Shritá, e discutiram Beit Shammai e Beit Hillel o que fazer. Beit Shammai fala, olha, pode fazer Shritá, pode cavar a terra e cobrir o sangue com a terra, você pode mesmo cavar e cobrir, e Beit Hillel falam que não. Se você tiver terra preparada para isso, que não é muktzeh, não precisa cavar, pode fazer shritá e cobrir. Mas se você vai precisar fazer shritá, você vai precisar cavar para conseguir essa terra, Beit Hillel falam que não pode fazer shritá. Agora, a pergunta é o seguinte, da linguagem da Mishnah. A linguagem da Mishnah é Ashochet Hayav of Beyom Tov. Alguém que fez
shritá no animal, como ele cobre. Da linguagem da Mishnah, fala Gemara, ashochet diavadin lechatchila lo, parece que só bediavad. Se eu fiz shritá, Beit Shammai falam, olha, pode cobrir. Parece que lechatchila, originalmente eu não posso fazer isso. Em Maseifa, vamos ver a continuação, o Beit Hillel omrim lo ishchot, mas na continuação está escrito, Beit Hillel falam, não faz shritá. Agora, da linguagem de Beit Hillel, falaram, não faz shritá, Michal está na cama savar ishchot. Quando o Beit Hillel fala, olha, não faz shritá se você não tem terra pronta, parece que, de acordo com o Tanakama, a primeira opinião, pode fazer shritá mesmo que você não tenha. Então, a gente tem, a priori, uma contradição. No começo da linguagem da Mishnah, aparece quem fez shritá, Tanakama fala para cobrir. E Beit Hillel depois, mas Beit Hillel depois vem e falam, não faz shritá. Agora, a priori, Tanakama também concorda que não é para fazer shritá. Ele falou que se fez, cobre. Então, tem discussão ou não tem discussão? Vagmara alokash. Vagmara não. Então, a linguagem não está muito certa. Vamos consertar ela. Lo ishchot ve'echase ke'amar. A priori, a Gemara vem dizer o seguinte. De acordo com Tanakama, o ideal é não fazer shritá. Se fez shritá, cobre. Vem Beit Hillel e falam, não. Mesmo que você tenha feito shritá, não cubra. Ou seja, com relação a fazer shritá, todo mundo concorda que lechatchila não se faz, se você não tem terra pronta. Se fez shritá, Tanakama fala, bom, tá bom, já fez, cobre. E Beit Hillel fala, não, mesmo que já fez, não cobre. Porém, pergunta a Gemara, aí, Maseifa, vamos ver a continuação da Mishnah, o modim shem shachat she'achbor badeker ve'echaseh. Na continuação da Braita, da Mishnah, está escrito que todo mundo concorda que se ele fez shritá, pode cavar e cobrir. Isso não combina com o que a gente falou. Se na Seifa está escrito que todo mundo concorda que se ele fez shritá, pode cobrir, aparentemente a Reisha está tratando uma situação em que o cara vai lechatchila fazer shritá. E não como a gente explicou até agora, porque pelo que a gente explicou até agora, parece que a discussão é, caso eu tenha feito shritá, posso cobrir ou não posso cobrir. Mas no fim da Mishnah está escrito que todo mundo concorda que se eu fiz shritá, eu posso cobrir. Amarava, por isso, falará o seguinte, a explicação da Mishnah é um pouco diferente. A Mishnah vem dizer o seguinte, ashochet bali maler. Na linguagem da Mishnah, ashochet, alguém que fez shritá, parece uma linguagem de bediavad. Se eu já fiz, aí cobre. Agora a Raba vem consertar isso, ele vem dizer o seguinte, olha, a Mishnah quer dizer o seguinte, ashochet bali maler, alguém que quer fazer shritá, e ele vem perguntar o que fazer, então a palavra shochet aqui não é uma linguagem de se já fez shritá, é o shochet, certo? É meio que é um substantivo. O shochet, que vem perguntar o que fazer, o que a gente fala para ele? Então imagina que vocês são um beidin, vocês estão sentados lá respondendo perguntas, vem um shochet e fala, olha, quero fazer shritá no meu animal, no frango, o que eu faço? Beit Shammai omrim, Beit Shammai dizem, omer lo shchot, chafor vechaseh. Beit Shammai fala, sem problema nenhum, faz shritá, cava a terra e cobre o sangue. O Beit Hillel omrim, Beit Hillel falam que não, lo shchot, não faz shritá, elem ken hayah lo afar muchal mibiodom. Não faz shritá, a não ser que você tenha terra pronta para cobrir o sangue do animal. Tem mitzvah de cobrir o sangue do animal, depois faz nele shritá. Então Beit Shammai omrim fala, olha, vai lá, faz shritá, cava a terra e cobre. E Beit Hillel fala, não faz shritá, a não ser que você tenha terra pronta. Todo mundo concorda que se o cara já fez shritá, pode cavar, preparar a terra e cobrir, mas lechatchila não. Rav Yosef Amar, Rav Yosef fala quase a mesma coisa, a gente já vai ver a diferença. A Mishnah quer dizer o seguinte, a shochet shebali malech, o shochet que vem perguntar o que fazer, posso fazer shritá no animal ou não? Keitzadomelo, o que a gente responde? Beit Shammai omrim, Beit Shammai dizem, qual tem que ser a minha resposta? Omerlo lechafor shchot vechaseh. Beit Hillel fala, olha, a gente fala para o cara, vai lá, cava a terra, faz shritá e cobre o sangue. O Beit Hillel omrim lo ishchot elem ken hayah lo afar muchal mibiodom. E Beit Hillel fala que não faz shritá, a não ser que você tenha terra preparada, certo? Tanto Raba quanto Rav Yosef explicaram da mesma forma, teve só uma pequena diferença. Raba falou o seguinte, de acordo com o Beit Shammai, a gente fala para ele, shchot, chafor, vechaseh. Faz shritá, cava a terra e cobre o sangue. E Rav Yosef falou o seguinte, chafor, cava a terra, prepara a terra, depois você faz shritá e cobre. Ou seja, eles diferenciaram se primeiro eu faço shritá e depois eu preparo a terra para cobrir, ou se primeiro eu preparo a terra e depois eu faço shritá. Certo? Essa foi a diferença, a única diferença da explicação da Mishnah entre Raba e Rav Yosef. Agora a gente vai entender por quê.
Amar-lhe Abai le Rav Yossi, falou Abai para Rav Yossi, Leimamar, verava Bedrabizeira, Amarav Kamiflegitu. Perguntou Abai para Rav Yossi, olha, talvez você e Raba estão discutindo com o Din que Rabizeira falou. A discussão entre você e Raba, se faz chitá, cava terra e cobre, ou cava, faz chitá e cobre, a priori a discussão entre vocês, talvez é no ponto de Rabizeira. Que o quê? Dama Rabizeira Amarav, falou Rabizeira nome de Rav, השוחט צריך שייתן עפר למטה ועפר למעלה שנאמר ושפך את דמו וכיסהו בעפר. עפר לא נאמר אלא בעפר, מלמד שהשוחט צריך שייתן עפר למטה ועפר למעלה. Rabizeira fala o seguinte, alguém que faz shritá num animal, não é para cobrir só de sangue, não é para cobrir o sangue com terra só, você tem que colocar terra embaixo, fazer shritá e cobrir com terra em cima. Fala Rabizeira, quem faz shritá no animal precisa colocar afar lemata ve afar lemala. Tem que ter terra embaixo e terra em cima. Porque no passuco está escrito vekissal beafar, não está escrito que você vai cobrir com terra, está escrito que você vai cobrir na terra. Parece que tem que preparar terra embaixo, fazer shritá no animal em cima para o sangue cair dentro da terra, dentro do seu montinho de terra, e em cima disso você joga. Então fala Abai para Rav Yossi o seguinte, de marito de Rabizeira, veraba lei de Rabizeira. Você, Rav Yossi, que disse na segunda linguagem que primeiro você cava a terra, depois shritá, depois cobre, aparentemente você quer dizer o seguinte, você cava a terra, ou seja, você mexe ali na terra para deixar a terra um pouco mais fofa para o sangue absorver, faz shritá e cobre por cima, porque tem que ter terra embaixo e terra em cima. Iraba que falou, não, faz shritá, depois cava a terra e cobre, aparentemente, de acordo com o Raba, você faz shritá no chão normal, depois você só cobre em cima. Talvez as duas opiniões que vocês deram é justamente essa questão. Se eu preciso cavar embaixo antes para ter terra embaixo e depois cobrir com terra em cima, ou não, posso fazer shritá em qualquer lugar e depois só cubro com terra em cima, tem mitzvah de jogar terra em cima, mas não que caia diretamente numa terra mais fofa já preparada. Amarlei falou Rav Yossi para Abaye, ben ledidi, ben leraba, itlan de Rabizeira. Falou Rav Yossi, não, a gente concorda nessa questão. Tanto eu quanto o Raba concordamos que a pessoa tem que colocar uma terra fofa embaixo, fazer shritá para o sangue cair diretamente nessa terra, e sobre isso jogar outra quantidade de terra. Qual é a nossa discussão aqui? Porque ele falou, faz shritá, cava e cobre, e eu falei, cava, faz shritá e cobre, ve'acha be'acha mefliginan. Raba savari kafar lemata in e lo chashin adin mamlich velo shachat. Raba pensou o seguinte, olha, quando eu libero para o shochet fazer shritá, só se já tem um montinho de terra que foi cavado antes. Aí ele pode fazer shritá em cima disso e depois cavar mais terra e jogar por cima. Por quê? O que acontece se eu não tiver um montinho de terra anterior? O cara vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que primeiro cavar a terra, preparar um montinho de terra, depois fazer shritá e depois cavar mais para cobrir. Fala Raba, existe aqui um risco. Existe o risco de que depois que ele começar a mexer a terra lá, para poder fazer shritá, ele muda de ideia, ele decide, quer saber, não estou mais a fim de fazer shritá, não quero mais o frango. E aí ele cavou a terra em vão, ele transgrediu aqui uma proibição de Rabanan, de mexer na terra aqui em vão, que não poderia. Então fala Raba o seguinte, olha, se você já tem a terra preparada, só precisa fazer shritá e cobrir, ótimo. Mas se você ainda tem que cavar a terra antes da shritá, é melhor não, porque tem o risco de você mudar de ideia e não fazer shritá. O ledidi, mas Rav Yossi que liberou, Rav Yossi liberou cavar a terra primeiro, depois fazer shritá e depois cobrir, ledidi aderaba, adifa, de lochar, Rav Yossi entende que não, existe realmente um risco do cara mudar de ideia, mas se eu proibir ele de fazer shritá, se eu falar, olha, só pode fazer shritá se já tiver terra preparada lá, e se não tem, não pode fazer shritá, você vai estar estragando o Yom Tov dele. E tem mitzvah de lismor no Yom Tov, tem mitzvah de ficar feliz no Yom Tov. Então, se você só libera de fazer shritá quando ele já mexeu a terra, você vai estar impedindo ele de aproveitar o Yom Tov. Por isso, fala Rav Yossi que não. Por isso, Rav Yossi, mesmo que não tenha a terra preparada, você pode movimentar a terra, mexer ela, fazer shritá e depois jogar a terra em cima. Então, bom, existe o risco do cara desistir, mudar de ideia, existe. Mas não é risco suficiente para eu cancelar, para eu atrapalhar a Simchat Yom Tov desse cidadão, certo? Com isso a gente termina quase esse mundo. Bezrat Hashem, semana que vem seguimos em frente. Escolha.